aqui é Jordana Nogueira e hoje eu vou dar dicas para vocês de alimentação. Antes, eu seguia vários perfis de comida, vários perfis que faziam receitas de comidas gordas. Eu seguia vários perfis de influencers que iam nos restaurantes e falavam que esse restaurante é bom, esse restaurante não é. E uma coisa que eu não faço mais, se tiver no meu perfil do Instagram, é um ou outro que eu esqueci de deletar. Eu não sigo mais influencer de comida e eu não sigo mais restaurante. Por quê? Primeiro, esses influencers de comida, o que acontecia? Eu olhava aquela comida e eu achava que aquilo seria muito bom, porque tudo deles, reparem, tudo deles, a maioria, muito poucos são verdadeiros. Era muito gostoso, o atendimento era sempre ótimo e o preço era sempre razoável, a não ser um lugar que assim, você já via na cara que era caro, aí eles não tinham cara de pau de colocar que era caro, que era barato, mas sempre tudo era muito gostoso. E apesar de ter sido obesa, eu não sei se eu ainda tô na obesidade, eu ainda tenho que fazer as contas. Mas, apesar disso, eu sou uma pessoa muito chata pra comer, porque eu gosto de comer comida boa, comida gostosa. E eu não posso comer qualquer coisa. Eu já tive lanchonete, eu já mexi com comida, então eu olho na cor do cheddar e vejo que ele tem amido, que ele é safado. O catupiry, a mesma coisa. Você vê que o negócio não é catupiry, porque catupiry na verdade só é a marca, né? O catupiry nada mais é do que um requeijão mais consistente. E aí várias marcas têm o seu catupiry. Mas o catupiry é um requeijão mais consistente, é isso. Ok, não precisa ser da marca catupiry. Mas, pô, você enfiar amido no catupiry e falar que é catupiry verdadeiro, você enfiar amido no cheddar e falar que é cheddar puro, não é, e é ruim. Então, eu sou muito chata com isso. Carne, eu sou muito chata com carne. A carne, se estiver passando, eu já sinto que tá passando. Tempero, eu gosto muito de tempero. A minha mãe cozinhava muito bem. O tempero da minha mãe eu acho fantástico. E eu aprendi, e desde cedo eu comi muito bem. Eu não faço comida bem. A minha comida é muito ruim. Tem alguma coisa ou outra que eu faço que fica bom, mas no geral a minha comida não é boa. A do meu marido é muito boa, então eu dei muita sorte na vida. A minha sogra tem umas comidas que ela faz que são muito boas. A carne moída dela é a melhor carne moída que eu comi na minha vida. Então eu tô rodeada de pessoas que cozinham muito bem e eu conheço comida. Ir num restaurante que me oferece uma coisa que fala que é e não é muito decepcionante. E acontece na maioria dos restaurantes. Tem uma parte do coxão duro, por exemplo, só para vocês terem ideia, que é muito parecida com a picanha. É muito parecido com a picanha que a gente tá acostumado a ver nas fotos. Porque a picanha, dependendo do boi, ela não vai ter muita gordura. Dependendo da época do ano também, ela não vai ter muita gordura. Mas se você vê a picanha, né, o que a gente pensa de picanha, o coxão duro tem uma parte dele que é igualzinho a picanha. Se você souber fazer, ele fica macio. Mas a gordura dele tem um sabor muito característico que é diferente da picanha. Eu conheço porque eu gosto de coxão duro também. Mas eu conheço a picanha também, eu gosto de picanha. Se eu for no restaurante você é enganado, eu ficava muito puta. Quando eu comecei a seguir, quando teve essa modinha, né, de influência, de fama e tal, e isso no Rio acontecia muito. Aí eu ia sair de casa, chegava com uma expectativa. Aí chegava no restaurante, o atendimento não era bom, era um cocô. E a comida não era boa, não era tudo aquilo. As pessoas falavam que era maravilhosa, nossa, saborosíssima. Gente, essas pessoas estão acostumadas a comer comida muito ruim, ou essas pessoas estão ganhando para fazer esse tipo de propaganda, porque não era nada daquilo. Tem um restaurante japonês em Copacabana que foi assim um boom na época. Desses influencers falando muito bem do restaurante. Ele tinha um menu, eles chamavam de menu omasaki, acho que
que é uma saque mesmo, que o chefe preparava o menu e enviava pra você com as coisas que ele tinha, as coisas do dia, né, as coisas da casa. Mas era sempre mais ou menos a mesma coisa, pelos relatos que eu li. Mas, na avaliação do Google, e é muito importante que vocês leiam a avaliação do Google antes de ir para qualquer lugar, porque vocês vão ver que tem muita avaliação falando bem. Só que algumas são pontuais, algumas descrevem o acontecido. Então você tem que começar a ter a percepção do que é pontual realmente, o que aconteceu e o que não é. Por exemplo, comida maravilhosa, sabor maravilhoso. Isso aí você vê que, assim, não é possível. Mas aí, diante de todas as coisas maravilhosas, tem alguém falando que atrasou, com muitos detalhes, falando que pediu e o garçom não atendeu, falando que a comida estava assim, assim, assada. Você tem que ver se realmente a comida é realmente a comida que ele serve. Vai no perfil da pessoa, dá uma olhadinha, vê quantas avaliações aquelas pessoas têm, se elas estão acostumadas a avaliar bastante no Google. Sempre acreditem mais nas pessoas que têm mais avaliações no Google, porque essas pessoas, elas vão nos lugares e colocam a opinião delas. Muito difícil uma pessoa que tem muita avaliação no Google ser uma pessoa que avalia bem tudo. Eu estou falando isso porque eu olho os perfis das pessoas que estão avaliando. Então eu fui nesse restaurante, que o atendimento era ótimo, o lugar era lindo, a comida era maravilhosa e era R$240 por pessoa. Pelas propagandas, eu achei que seria o máximo e eu queria ir lá. Fui. Quando eu cheguei, o lugar era pequeno, bem pequeno. O atendimento era muito mais ou menos mesmo. E a comida era muito ruim. A pior comida japonesa que eu comi na minha vida. Não adianta falar, mas é porque você não tá acostumada a comer comida japonesa de verdade. Não, não é isso. A comida, tudo que vinha, tinha sabor de pimenta, de geleia de pimenta ou de maçaricado. E tudo tinha um sabor de plástico no final. Sabe quando você come aquele sabor residual de plástico? Parecia que estava tudo embalado num plástico há muito tempo e aí eles resolveram fazer. A percepção que eu tive foi essa. Horrível. Aí, caraca, eu fiquei pensando... Eu já tinha ido em outros que eram ruins, mas esse foi a minha maior decepção, porque era o mais caro também. Fui eu e meu marido. Aí eu fiquei pensando, não é possível, que dinheiro mal gasto, que calorias mal gastas para um lugar tão ruim. Por que as pessoas fazem isso? Elas avaliam mal as coisas. Elas avaliam como se fosse bom. Aí eu fico pensando, ou a pessoa é muito fútil e ela quer avaliar bem porque todo mundo tá avaliando bem. E existem pessoas fúteis assim, porque o lugar era mais caro e ela queria avaliar, tipo, eu vou em lugar caro e é assim mesmo, essas comidas são assim. Ou elas estão ganhando pra fazer isso, ou elas são amigas do dono. Isso. Não tem outra explicação. O lugar era horrível. Fiz a minha avaliação no Google. E façam. Quando for ruim, vocês façam. E quando for bom, também façam. Porque não é justo com o restaurante também não fazer avaliação. E eu fiz a minha avaliação no Google. O restaurante nem me respondeu. Eles nem me responderam. Porque eu poderia ter falado qualquer coisa. Qualquer coisa. Me desculpe. Aquela desculpa idiota padrão. Mas eles não falaram isso. Nada, não falaram nada. E normalmente quando as pessoas reclamam, eles não respondem. O que eu acho que a reclamação é verdadeira. Teve um outro também que foi a mesma coisa, que era de massas. E eles falavam que a massa era maravilhosa, mas um amigo meu tinha falado, olha, não é tão bom. Só que eu fiquei com vontade de ir e fui, né? Olha, idiotice. Você fica olhando esses perfis e aí, sei lá, de repente ele não foi num bom dia. Ou ele é muito enjoado. Mas pra alguém ser mais enjoado que eu e meu marido é difícil. Muito ruim. Muito ruim. O lugar era extremamente apertado, extremamente barulhento. Eu pedi um risoto. O risoto de grana padano com panceta. A panceta vinha separada, crocante do lado.
Não tinha sal, não tinha tempero, não tinha nada. O risoto parecia uma canja de galinha. Tava muito ruim. Parei de ir nesses lugares desses influenciadores. Agora, eu tenho visto muita propaganda assim. Tudo que eu comi em um dia num resort de luxo, com tudo liberado. E, porra, você vai num resort de luxo pra comer tudo? Você vai ficar cheio, você não vai conseguir ir pra piscina, você não vai conseguir fazer nenhuma atividade que o resort tem. Aí você vai pra comer tudo. A impressão que eu tenho é que a comida se tornou uma moeda muito valiosa, uma coisa muito chamativa. E os influencers hoje, eles têm feito muito essa apelação de comida. Eu fiquei boba quando eu vi desse resort, porque as pessoas eram magras. Eu não acho que elas tenham conseguido comer aquilo tudo. Se elas continuarem comendo aquilo tudo, elas vão ficar muito pouco saudáveis. No decorrer de, 2 meses, elas já não vão estar saudáveis mais. Porque eles mostravam que comiam muita coisa. Pegavam uma pizza doce, enchiam de Nutella, né? Aquilo que você aperta assim e saía. Enchia de Nutella, enchia de ninho, açaí com só coisas doces. E foi tudo que eu comia num resort de luxo em um dia. Era muita coisa que as pessoas comiam e bebiam também. As pessoas não, esse casal, né? Mas eu vi mais de um casal fazendo isso. E aí eu fiquei pensando, gente, isso deveria ser proibido. Porque a pessoa obesa, a pessoa que tem problemas com comida, é a mesma coisa que um viciado em bebida. Ele vai querer experimentar e ele vai beber muito, ele vai comer muito. Isso não é legal. A gente tratar a comida assim não é legal. A comida é para alimentar, a comida talvez tenha a sua função de socializar, mas você não precisa comer ao extremo, você não precisa comer tudo. Eu já vi algumas coisas, como dar prejuízo no rodízio. Você não precisa dar prejuízo, porque na verdade você está dando prejuízo para você mesmo, você está dando prejuízo para a sua saúde. Quando você come muito, você não está dando prejuízo para o dono do restaurante, porque provavelmente ele já fez os cálculos e vai ficar cada vez mais caro. Você está dando prejuízo para sua saúde. Depois quem vai estar com esteatose hepática, com gordura no fígado, é você. Se você continuar comendo tudo que tem no lugar, você que vai ter problemas na sua alimentação, você que vai estar mais gordo, você que vai ter que ficar mais horas na academia. Não é o dono do restaurante. Então a gente tem que se conscientizar dessas coisas. Rodízio é uma coisa que há muito tempo eu tô tentando me livrar, e apesar de que eu não consigo muito me livrar do rodízio, porque o rodízio eu acho que é bom pra gente ir quando a gente quer comer variedade, e aí você experimenta um pouquinho de cada coisa. Só que eu, com a minha cabeça de obesa, eu não experimentava um pouquinho de cada coisa, eu comia muito de cada coisa. No final do rodízio eu saía totalmente cheia, como se eu estivesse passando muito mal. Na verdade, eu estou passando muito mal porque eu comi pra caramba. Isso não é legal. Então, se você não sabe, ou se até o momento você não consegue se controlar, não vai em rodízio. Pode parecer barato, pode parecer um melhor custo-benefício, mas não é. Porque pensa que tudo que você estiver comendo a mais, você vai gastar a mais para você perder. Você vai cagar aquilo tudo de novo. E é isso. É nojento? É, mas você vai cagar aquilo tudo de novo, dependendo do quanto você comer, você vai vomitar tudo. Então, é um pensamento muito pequeno. Vou comer tudo e depois, pra quê? Só pra aquele momento? Só pra ter aquele prazer naquele momento? Não vale a pena. Porque depois isso sai muito caro. A gente fica doente, sai muito caro. E eu falo isso porque eu fiz isso. E eu não estou numa gorda saudável. Os meus exames chegaram, eu levei no médico, vou colocar um vídeo no canal sobre isso, e eu não estou saudável. Agora eu tô tendo que fazer reposição de vitamina C. Gente, quem faz reposição de vitamina C, isso é muito ridículo. Vitamina C você tem em todo lugar, mas eu tô repondo vitamina C porque eu comia muito, mas comia muita bobeira. E você não vai num rodízio pra comer
mexerica, você não vai no rodízio pra comer laranja. Você não vai comer salada no rodízio. Ninguém faz isso. Você vai comer todas as coisas gordas. Você vai comer todas as coisas doces. Outra dica, então, é sai do perfil desses influencers. Sai desse perfil. Isso não vai te ajudar em nada. Eu vejo uns influencers aqui, e aqui tem muito disso. Eles vão mostrar o restaurante, aí eles colocam todas as comidas que tem no restaurante na mesa, e elas estão sempre muito bonitas, muito chamativas. Aí eles comem tudo, e comem com uma boca assim, nossa, que gostoso, que delícia, como se fosse uma pessoa muito, realmente uma pessoa muito gulosa comendo. E isso me incomoda, sempre me incomodou eu ver as pessoas comendo assim, que delícia, talvez porque eu sempre tive problema com comida, ou talvez porque meu inconsciente já sabia que isso não era certo, mas o que eles fazem é isso mesmo. E você não vai comer tudo isso, e se você comer, você vai passar mal, e vai ficar caro você comer todas as comidas que tem no restaurante. Eles pegam um hambúrguer, mergulham assim num cheddar, que não deve ser cheddar de verdade, uma mistura com cheddar, e comem, nossa, que gostoso. Mas eles não mostram comendo tudo. Eles mostram comendo um pedaço, só que você não vai lá pra comer um pedaço. Você vai lá e vai terminar a sua refeição inteira. Ninguém vai pra um restaurante pra comer só um pedaço. Mas eles comem só um pedaço. Então, eles não são você. Mas eles vão fazer com que você coma, porque vai parecer muito gostoso. E pode ser que nem seja. Então, tira esses influencers, pelo menos a princípio, até vocês conseguirem se controlar. Eu tirei tudo do meu Instagram. Se tiver algum, é porque não consegui, vai aparecendo e eu vou tirando. Vai aparecendo e eu vou tirando. Os restaurantes é a mesma coisa. Eu não coloco mais restaurante no meu perfil pra não cair em tentação. Então, se a gente não consegue se controlar, a gente tira. Em casa é a mesma coisa. Se você não consegue comer um biscoito só, por que você vai comer, você vai comprar um monte de biscoito se você não pode comer biscoito? Se você não vai se controlar tendo um potinho de Nutella, por que você vai comprar o pote inteiro? Você vai comer o pote todo. Chocolate. Compra um bombom. Não compra uma caixa inteira, porque você vai comer uma caixa inteira. Eu nunca gostei muito de doce, eu gosto muito de bala. E eu comprava saco de bala, aquelas balas bolete, de chiclete. Eu comprava saco daquilo e eu ia comendo até acabar. Eu não conseguia comer uma hoje, ou uma na hora do almoço, e uma no café, e uma na janta. Não, eu comia muitas balas, era uma atrás da outra, até acabar. Não compro mais, isso faz um tempo já que eu tenho feito. Cria um hábito de comprar só as coisas mais saudáveis. O que não for saudável, come na rua, porque aí é mais difícil você parar e comer, ou você parar e comer muito, você ter a quantidade à vontade na casa de vocês. Então, quando vocês quiserem comer alguma coisa que não é saudável, comprem na rua, comam na rua, porque na casa de vocês vão fazer uma quantidade boa, que vocês vão ter à disposição, vocês vão poder comer à vontade. Na rua vocês não vão comer à vontade. Então, tem vontade de comer, tá com vontade de comer uma pizza? Come na rua. Tá com vontade de comer Nutella? Come na rua. Tá com vontade de comer um bolinho? Come uma torta na rua. Porque se você comer em casa, você não vai fazer um pedaço, você vai fazer um bolo inteiro, e você vai comer o bolo inteiro. Então, eu tenho feito isso. Eu deveria ter feito isso. Deveria ter continuado fazendo isso quando eu percebi que isso me fazia mal. Mas eu não continuei. E aí eu engordei tudo de novo. Então vocês têm aqui uma pessoa que achou que era certo pra fazer, não fez, se deu mal e agora tá pagando por isso. Eu sei que parece ser muito fácil falar, mas eu não só estou falando, eu passei por tudo isso. Agora eu tô tendo um acompanhamento médico. Mas vocês não acham que eu abro a minha geladeira, às vezes tem um chocolate, pô, não dá vontade de comer chocolate? Dá. As pessoas no trabalho compram um mousse de chocolate, que é maravilhoso. Vocês acham que eu não fico com vontade de comer? Eu fico mesmo estando medicada, eu fico com vontade de comer, mas eu não como.
porque como eu já emagreci uma quantidade razoável, e vocês vão ver, hoje completa 15 quilos que eu emagreci, que eu tô com 74.800, eu olho para as coisas que eu não posso comer e penso, poxa, eu vou engordar se eu comer isso. E aí eu não como. Quando você chega num peso, quando você consegue emagrecer um pouco, você vai ter mais entusiasmo para continuar emagrecendo, para fazer as coisas certas. Ao invés de comprar refrigerante, comprem suco, comprem polpa de fruta. Eu sei que é muito chato fazer suco. Eu não gosto de fazer suco, porque eu acho chato demais. Só que é mais saudável do que o refrigerante. Tudo bem, eu entendo que o refrigerante é mais fácil. Você compra aqui, eu tô pagando, a gente paga R$ 8,99 na Coca de 2 litros, enquanto se você comprar um suco de garrafinha de 800 ml, também é R$ 8,00, R$ 9,00. Você leva muito mais comprando a Coca do que comprando o suco pronto. Mas é o pensamento que eu falei pra vocês. Pra que vocês vão querer mais? Pra que vocês não querem tomar muito? Não tem essa necessidade. Toma pouco. Acostumar a comer pouco, e não é pouco, vai ser a quantidade necessária pra vocês. É bom. Quanto você comer muito, você vai continuar comendo muito. E você vai comer cada vez mais. Se você comer pouco, se você for reduzindo aos poucos sua alimentação, se você for prestando atenção no que você está comendo, se você for notando o que você está comendo, você vai ter consciência, nossa, isso não precisava comer. E aí você vai lembrar no outro dia, pô, eu comi demais, não vou precisar comer isso hoje. E aí você vai cortando inconscientemente o que você estava comendo demais. Então é isso. Anotem tudo que vocês comerem durante o dia. Baixe um Fat Secret, veja a quantidade de calorias necessárias para vocês comerem. Façam, sigam, coloquem no aplicativo, se pesem, coloque o peso no aplicativo. Sempre se pesem com a mesma roupa, se pesem pelados, se você tiver balança em casa. Mas pesem sempre com a mesma roupa, pesem sempre do mesmo jeito e sempre no mesmo horário, porque o nosso peso varia durante todo o dia. Então pesem sempre no mesmo horário com as mesmas roupas ou sem roupa, vocês que sabem. Se vocês não conseguem se controlar, saiam do perfil de influências de comida, saiam do perfil de restaurantes. E vocês vão ver que tudo vai melhorar. O que a gente não vê, a gente não sente, a gente não deseja. E isso vale para compras que a gente faz para casa. Se vocês gostaram da dica, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho. Tchau, gente, até a próxima.